Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, onde está escrito assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos diante de uma palavra de Deus para o nosso direcionamento neste dia, onde vamos falar sobre o que Deus exige de nós ao cultuarmos. Aqui entendemos que Deus, como ser divino, soberano, poderoso, ele é aquele digno de ser adorado. No entanto, nós observamos Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória, para que lhe prestasse culto, que o adorasse. E nós encontramos que quando o pecado entrou no mundo, Satanás procurou dissuadir as pessoas e, desviando delas o foco de adoração, ao invés de adorar a Deus, adorar a criatura, adorar animais, aves, árvores, objetos, pedras, enfim, tantas coisas que ele consegue enganar as pessoas e elas se voltam então para se prostrar diante destas coisas em atitude de adoração, como se fosse Deus. Fazem de tudo para ter um objeto debaixo do seu domínio para lhe prestar adoração e, portanto, estes objetos inanimados ou animados, como seres humanos, como animais, eles não têm nenhum poder e não recebem a adoração, porque a adoração é única e exclusivamente direcionada a Deus. Quando ela é desvirtuada para um outro lugar, parte para o caminho da idolatria. É tirar Deus do centro da vida e colocar outras pessoas ou objetos no lugar que é próprio de Deus. Foi isto que Satanás quis fazer com Jesus no ato da tentação. Quantas vezes ele foi tentando Jesus, e numa delas ele mostrou a cidade, mostrou a sua glória, e disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ele queria que Jesus se curvasse diante dele e lhe prestasse adoração. A resposta de Jesus foi: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O propósito de Deus é levar um povo para o exercício da adoração plena, fiel, verdadeira e espiritual. No entanto, nós encontramos na vida humana a facilidade com que eles têm de se amoldar às situações e inverter os propósitos, achando que Deus aceita qualquer modificação que nós venhamos a fazer naquilo que Deus já estabeleceu, na maneira de nós nos aproximarmos dele, que é aproximar-nos para adoração. O salmista disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui em João, palavras de Jesus que ficaram registradas é que o Pai procura verdadeiros adoradores, cujo teor da adoração deles é em espírito e em verdade. Mas para isto há uma exigência de Deus. Como é que nós podemos nos posicionar diante do Senhor? Então, sobre este assunto, vamos referendar estas exigências de Deus para cada um de nós ao cultuarmos, com base no exemplo do povo de Israel, conforme está registrado no livro do profeta Isaías,
no capítulo 1, dos versículos 10 a 20, é onde vamos fazer aqui o paralelo e observar as coisas que não condiz com o propósito de Deus para a sua adoração. Nós começamos a observar aqui, já no versículo de número 10, quando aquele povo passou a ser chamado, no tempo já do profeta Isaías, porque o que Isaías diz? Isaías diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer, a nação que deveria respirar a adoração desconhecia o Deus que a tinha constituído. E ele diz o seguinte, que desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas, amolecidas com óleo. E a terra tornou-se assolada, as cidades abrasadas pelo fogo, a região os estranhos passaram a devorar na presença deles e ficou então devastada. Houve ali uma subversão. Então a palavra de Deus através de Isaías é: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra, de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Então, nós já vemos aqui, neste primeiro ponto, a exigência de Deus, contrapondo-se à maneira como o povo tinha se habituado a se apresentar diante de Deus, que para eles era a adoração, mas a adoração à sua moda, ao seu jeito. E para Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, da maneira como ele estabeleceu. Por isso que nós precisamos conhecê-la, para então praticar de acordo com o estabelecido pelo próprio Deus. Então o que ele nos afirma aqui, neste versículo 11, é que o povo, ao passar do tempo, deixou de adorar a Deus do interior, do profundo do coração, e começou a adorar a Deus de forma exterior, através dos sacrifícios que eles levavam para oferecer a Deus, quando, no entanto, o coração deles estava longe do Senhor. Com a boca, eles estavam professando que estavam ali para adorá-lo, mas Deus conhece o coração. E o coração daquela gente estava totalmente desviado do caminho do Senhor. Então, de que adiantaria eles oferecerem sacrifícios a Deus se o coração não estava acompanhando aquilo? Observe que no ponto de Abel e Caim, a palavra de Deus ela é muito clara. Com relação a Abel, a Escritura diz: Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Por quê? Porque a vida do ofertante, a vida do adorador, é mais importante do que o sacrifício que ele vai levar. E com relação a Caim, diz: mas para Caim, Deus não atentou para Caim, nem para a sua oferta. Então Caim, tanto ele quanto a sua oferta, foram reprovados por Deus. Deus constituiu um povo para a sua adoração, uma adoração simples, segura, fiel, verdadeira e espiritual. No entanto, com o passar do tempo, eles foram se afastando de Deus, mas mantendo o princípio de oferecer sacrifícios, achando eles que com estas coisas que eles levavam, eles poderiam impactar a Deus, e Deus, como o homem faz, passasse a mão por cima e está tudo certo. E não é assim. Deus não se deixa levar por respeitos humanos e nem se impacta
com o tamanho do sacrifício ou das ofertas que lhe fazem. O que importa para Deus é a condição de vida do ofertante ou do adorador, quando se posiciona diante dele. E é aí exatamente que está o cerne da verdadeira adoração que fazemos a Deus quando nos postamos em atitude de culto diante do Senhor. Então tem a exigência de Deus. Não é qualquer culto que Deus aceita. Do jeito que vocês fizerem, eu vou receber. Não. Deus só vai receber se for feito do jeito que ele estabeleceu. Então aqui, este povo, no versículo 11, eles estavam se fiando em levar sacrifícios. E diz aqui, multidão de sacrifícios. Diz o Senhor. E o que foi que Deus disse para eles? Já estou farto do holocausto de carneiro, da gordura de animais, e não folgo, não me alegro com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. E aí vem, então, a reprimenda. No versículo 12, quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Quem requeriu? Quem foi que pediu aquilo? E no verso seguinte ele diz, não tragais mais ofertas debalde, ofertas que são inúteis, que não têm valor diante de Deus. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, nem aquela reunião que parece ser algo belo, bonito, mas se o coração não está centrado em Deus, tudo aquilo é reprovado pelo Senhor. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então, o que é que Deus está exigindo aqui? Ele está exigindo a extinção do formalismo, porque quando as pessoas deixam de oferecer a verdadeira adoração, que parte do coração, e começam através do formalismo querer oferecer algo diante de Deus, Deus diz, do que me serve isso? Isso para mim não tem valor nenhum. Por quê? Porque a natureza de Deus determina qual deve ser a natureza do culto. Ora, se Deus é espírito, o culto deve ser espiritual. O culto oferecido a Deus, ele deve partir do nosso espírito para Deus. Então, quando assim fazemos, e atentando para o que João deixou registrado, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não está falando ali de sacrifício, de holocausto. Está falando do adorador em si. Qual deve ser a atitude dele diante de Deus no momento de adoração? Então, o formalismo, às vezes, dá uma falsa ideia de que os sacrifícios oferecidos a Deus vão cobrir todo o nosso pecado, toda a nossa conduta reprovável diante de Deus, porque nós estamos levando um sacrifício para o Senhor. E Deus já disse, eu não posso suportar, já basta, já cheira mal. O sacrifício sem a condição verdadeira do adorador, ele apodrece e ele passa a cheirar mal. Deus abomina este tipo de coisas. O formalismo não chega a ser aceitável diante de Deus. Ele é reprovado. Então, neste primeiro ponto, nós encontramos aqui a exigência de Deus é a extinção do formalismo. Não é se apegar às formas, às impressões que podem dar, mas a essência que parte do nosso coração para o momento de adoração diante do Senhor. O segundo ponto nós vamos encontrar aqui no versículo 15. Veja a decisão de Deus. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim,
Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que não adianta aquele povo ter uma aparência de adorador se não tem a essência, se o coração, se as mãos, se o pensamento, se tudo mais está corrompido e está em transgressão diante de Deus. O Senhor Deus disse que quando eles estenderem as mãos, o Senhor vai esconder os olhos. O Senhor não vai atentar para eles. E quando eles fizerem as suas orações, o Senhor também não vai ouvir aquela oração. E não ouvindo, não haverá resposta para eles. Por quê? Porque as mãos deles estão cheias de sangue. Então, a sinceridade na religião, no culto que se oferece a Deus, deve ser algo primordial na vida do adorador. Por quê? Se ele agir mal, Deus disse que vai esconder os olhos, não vai ver e não vai ouvir a nossa oração. E quando Isaías deixou escrito, por que é que Deus não ouve e não atende a nossa oração? Porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, se há pecado em nós, não adianta orar, não adianta oferecer sacrifício, não adianta estender as mãos. Deus não vai ouvir. É veredito dele, está na sua palavra. A exigência de Deus é que, ao virmos a ele, nós temos que abrir mão, renunciar todo aquele pecado da nossa vida e então colocar-nos com sinceridade diante de Deus, com pureza de mãos e pureza de coração. Por quê? Porque a santidade convém à casa do Senhor. Se é para adorar a Deus na beleza da sua santidade, nós também devemos ter a marca da santidade na nossa vida, no nosso coração, nas nossas mãos e nos nossos lábios, onde falamos e oferecemos a Deus o nosso culto que prestamos a Ele. Então, este é o segundo ponto. O terceiro ponto que vamos encontrar aqui, então a exigência aqui é que deve haver sinceridade. Sinceridade, franqueza, abertura, transparência diante de Deus. Versículo 16, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O que Deus está exigindo aqui, para que possamos cultuá-lo, é que nós precisamos romper com o mal, nos purificar dos nossos pecados e deixar de praticar o mal. Ou seja, Deus está exigindo de nós que tenhamos a pureza de vida. Quando a nossa vida estiver purificada, então aí sim nós podemos nos apresentar diante do Senhor, porque o próprio Deus deseja habitar no nosso coração, fazer em nós morada. João, na sua epístola, disse, no capítulo 1, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, que nós podemos andar na luz, como ele na luz está, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz é andar com pureza de vida, é não ter nenhuma mancha na nossa vida que nos impeça de nos aproximar de Deus. Mas a quarta exigência nós vamos encontrar aqui no versículo 17. Se no versículo 16 o Senhor disse: lavai, purificai, tirai a maldade, cessai de fazer o mal, no versículo 17 ele diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Então, a justiça para com o próximo. Quando a pessoa não é justo para com Deus, não é santo para com Deus, dificilmente ele será também para com o próximo.
Então, o que Deus pede aqui é que eles primeiro renunciem àquela vida de pecado e aprendam da maneira correta como fazer o bem, como praticar a justiça para com o próximo, como ajudar o oprimido e como fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas, que são sempre as que mais sofrem. Aqui está falando sobre da ética na religião. Não adianta a pessoa ter a religião e não ter a ética, a conduta de acordo com o princípio da fé. É como o sacerdote e o levita, que viu aquele homem caído, meio morto no caminho, o estrangeiro que foi pego, e passaram de largo. Religiosamente, para ele estava tudo bem, mas a ética deles estava condenando. Por quê? Na hora de praticar o que criam, o que vivenciavam diante de Deus, eles se negaram. Então, a religião, ela deve estar aliada com a ética. Isto significa que se eu sou um adorador do Senhor Deus, no meu relacionamento e conduta com as pessoas, eu devo ter este procedimento que me identifica que eu estou diante de Deus na plena comunhão. Então, justiça para com o próximo era o que estava faltando. E isto é o que Deus exige para que possamos, então, oferecer um culto que seja agradável ao Senhor. E no versículo 18, diz assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui o Senhor está exigindo deles o seguinte, que eles repudiem, que eles desapeguem, despreze, abandone o pecado que até então estava dominando o coração deles, que eles possam oferecer um repúdio, uma reprimenda ao pecado e então chegar-se diante do Senhor, porque a promessa de Deus é que quando o homem reconhecer o seu pecado e confessá-lo diante de Deus, com certeza ele receberá de Deus o perdão para a sua vida. E uma vez perdoado, ele agora está livre e tem o acesso para ir à presença de Deus e oferecer-lhe culto de maneira digna e espiritual. Então Deus nunca vai desprezar um coração contrito, um coração arrependido. Portanto, o que ele diz é: argui-me, diz o Senhor, que os vossos pecados, como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Se vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É o poder do perdão dos pecados oferecido por Deus quando há no ser humano o arrependimento e a confissão diante do Senhor. Em sexto ponto, nós vamos encontrar nos versículos 19 e 20, diz-nos assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, veja a exigência aqui. É a voltar a atenção para Deus, o coração, o ser por inteiro, se voltar para Deus. O que o profeta está dizendo é que Deus conclama: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se vocês atentarem para as exigências e as cumprirem e viverem de tal forma diante da presença do Senhor e tiverem vocês o desejo e ouvir o que Deus tem a dizer, vocês comerão o bem desta terra. Vocês serão saciados pela presença de Deus. No entanto, o Senhor Deus não deixa sem aviso. Porque no versículo 20 diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada,
porque a boca do Senhor o disse. Então, Deus nunca deixa o homem desavisado. Não, eu não sabia de nada, por isso que eu agi dessa maneira. Não. O que Deus diz é o seguinte: se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês vão para o bem da terra. Se vocês recusarem, vocês serão devorados. Porque já basta, já me cheira mal, este tipo de culto, de adoração que vocês estão prestando. Todo manchado de pecado e oferecendo sacrifícios como se eles pudessem resolver uma situação que é própria do ser humano. Então, por fim, sintetizando, nós podemos observar que, ao cumprirmos com a exigência divina para o culto, nós receberemos a aprovação de Deus. Com base aqui que vimos no exemplo do povo de Israel, quando Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que o adorem na beleza da sua santidade, significa que nós fomos chamados e preparados pelo Senhor para lhe prestar culto. Mas não é qualquer culto que Deus aceita. É o culto de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. E o ser humano, tendencioso como é, ele quer criar métodos para oferecer culto a Deus, quando Deus rejeita o método humano, porque já existe a maneira divina de cultuar a Deus, e é somente por ali que nós teremos resultados se chegarmos a Deus de acordo com as exigências que o próprio Deus estabeleceu para nós na sua palavra. Então, nós vimos aqui o Deus que as exigências que Deus exige de nós no momento que lhe prestamos culto. Primeiro, a extinção do formalismo. Deus não se move pela aparência, Deus não se move pelo tamanho do sacrifício ou da oferta que lhe oferecemos. Então, extinguir o formalismo, viver a naturalidade da vida com Deus, da vida espiritual. Porque o culto para Deus tem que ser de natureza espiritual, porque Deus é espírito e é em espírito que o adoramos. Segundo, deve haver a sinceridade na religião, na maneira como servimos a Deus. Por quê? Porque se nós fizermos de maneira contrária, o Senhor Deus diz que vai esconder os olhos e não vai ouvir a oração. Então a santidade de Deus exige que eu me aproxime dele com sinceridade. Terceiro, deve haver a pureza de vida. Não adianta chegar no templo, chegar diante de Deus, oferecer-lhe sacrifício, declamar uma adoração, se o coração está preso na iniquidade, na injustiça, na impureza, praticando o mal. A palavra de Deus diz: cessai de fazer o mal. Deus deseja habitar no nosso coração. Quarto, a exigência de Deus para agir com justiça para com o próximo. Cessar de fazer o mal, mas também aprender a fazer o bem. E qual é o bem que se faz? É praticar o que é reto, é ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar das causas das viúvas. Então, a ética deve estar ligada com a religião, porque elas sempre andam juntas. Quinto, deve haver da nossa parte um repúdio ao pecado. O pecado precisa ser reconhecido, confessado e abandonado. A partir daí, haverá de Deus o perdão para a nossa vida. Sexto, precisamos voltar o nosso coração, a nossa atenção para Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. No entanto, se desprezar, seremos então, conforme diz aqui, devorados à espada. Então, por fim, ao cumprirmos a exigência divina para o culto, com certeza vamos receber da parte de Deus a aprovação no culto que lhe oferecemos. Então, que possamos aprender a maneira correta de cultuar a Deus, porque aqui estamos aprendendo
o que Deus exige de nós ao cultuarmos. Que possamos aprender este caminho e seguir por ele e saber que eu não preciso inventar, eu não preciso criar uma maneira de adorar a Deus, porque a Escritura já está estabelecida qual é a maneira pela qual eu devo adorar a Deus. Resta-me tão somente aprendê-la e obedecer e fazê-la com sinceridade e temor diante do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.